Evangelho do Senhor, e sempre o convite, né, a executar o estudo ou uma palestra é um desafio novo, né? Estava conversando com o irmão aqui antes de começar, que esse tema eu já falei várias vezes, e sempre que a gente vai preparar o tema, surgem novas ideias, né? Às vezes no dia a dia algum desafio acontece que está relacionado ao tema, e a gente vai sempre inovando e tentando trazer alguma coisa nova, né? Para a gente poder realmente aproveitar. Eu falo muito que quando eu conheci a doutrina, e foi depois de bem velho, né? Eu já estava com meus 30 e poucos anos e conheci através da minha esposa a doutrina espírita. Ela me atraiu. Muita gente fala, né, que ou vai pela dor ou pelo amor, né? Eu fui pelo amor, né? Que foi minha esposa que na época eu namorava, que me levou para conhecer, e eu muito cético, né? Desconfiado de tudo, e comecei a estudar, né? E me apaixonei pela parte filosófica da doutrina, né? Que traz muito esclarecimento e realmente nos afaga o nosso coração para muitas dúvidas no nosso dia a dia. E com isso, através dos estudos, né, de buscando conhecimento mais profundo da doutrina, me deu vontade de falar, né? Eu falo que eu não sou um exímio orador, eu sou um exímio falador, né? Inclusive eu trago até um roteiro, que senão eu começo a falar de um tema, daqui a pouco eu estou lá na lua falando sobre, né, porque a gente se perde de tantos assuntos bons, né, que tem a doutrina. Então, e aí foi assim que eu comecei, né, a praticar o exercício de fazer os estudos, né, de palestras, mas também eu sempre trago, né, tento trazer, na verdade, alguma coisa que a gente possa correlacionar com o nosso dia a dia. Porque você estudar, você conhecer, né, a doutrina e não conseguir colocar em prática, né, ou ter a praticidade do conhecimento, é inútil, né? Conhecimento sem a prática, ele é inútil. Nós temos que vir à casa espírita, seja na palestra, seja no estudo, nos estudos sistematizados que existem, né, nas casas, né, e tentar trazer aquilo que foi sedimentado naquele momento, que seja pouco, né, para a nossa vida, né? Se a gente não conseguir entender e colocar em prática, realmente a gente vai ficar nadando e no mesmo lugar, né? Então eu sempre trago alguns exemplos, vocês vão, né, coisas triviais do nosso dia a dia, no tema também, para a gente poder tentar colocar, né, ou imaginar algo parecido na nossa vida, e que a gente possa ter como exemplo para poder galgar um pouquinho a mais, né, as nossas melhorias, né? Então o tema de hoje, né, orgulho e humildade. Esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 7, no item 11, e é um tema que, na verdade, é uma instrução dos Espíritos. Existem duas mensagens de Espíritos, né, Lacandier e Argel, que é bispo, né? Argel não está aqui na frente, vou estar falando. São dois Espíritos que passaram essas mensagens para a gente falar um pouco sobre a questão do orgulho, né? Nos alertar sobre os nossos vícios, né, do nosso dia a dia. A gente pensa, né, a mensagem lá de 1850 e poucos, e atuais, né? Se a gente for analisar com calma, ainda são temas atuais que a gente não conseguiu superar ainda, né? E a gente vai estar relacionando também algumas situações. Mas para a gente poder entender um pouco mais, eu gosto de trazer o significado das palavras, né? E aí vamos falar sobre a questão do orgulho, né? Então, no dicionário fala o seguinte: orgulho, sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiado, soberba. É o sentimento da própria grandeza real, existente no íntimo de cada ser, mas transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso. E humildade vem do latim humilitas, de humilis, que é igual a pequeno. É a virtude moral que leva o indivíduo a reconhecer suas próprias limitações, fraquezas e erros, sem se colocar em posição de superioridade. Tem muita abertura para aprender, não representa fraqueza, né? Normalmente, quando a pessoa ela é humilde, que ela
entende, ou que ela às vezes deixa de falar alguma coisa para outro irmão falar, às vezes não expõe, né, às vezes a opinião, por questão de respeito, a pessoa fala assim, ele é um fraco, ele é um bobo, né, porque não emite opinião, e na verdade é o contrário, né, não é no sentido de fraqueza. Eu falei demais no final de semana, vou tomar um pouquinho de água. Então, para a gente poder entender essa questão de orgulho e humildade, né? E aí nesse capítulo, contido no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é titulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E para a gente poder entender um pouquinho, né, dar uma introdução sobre o tema, entender o porquê que Jesus falou sobre isso, né? E lá no Evangelho segundo Mateus, né, no capítulo 5, versículo 3, lá fala que Jesus iniciou, né, o Sermão do Monte, que foi o primeiro sermão que ele fez, que tinha uma multidão assistindo. A primeira das 9 bem-aventuranças foi essa. E ele falou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por que será que ele iniciou? Tem algum motivo. Né? Iniciou o sermão com essa bem-aventurança. E por que no local, né, e aonde ele estava, né? E aí a gente sabe que Jesus falava, né, por parábolas, entre linhas, né, não deixava claro, porque senão ele não conseguiria expor todo o pensamento, apesar que foi curto, né, pouco tempo, mas se ele fosse muito claro, com certeza ele não teria tido a oportunidade de expandir o seu conhecimento por onde passou. Então, muitas das situações que ele falava, às vezes as pessoas não conseguiam levar ao pé da letra, nem conseguiam entender a verdade. Mas aí, a gente estudando o tema, a gente pergunta, por que Jesus falou pobre de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu não sei se vocês já escutaram esse termo, e eu escutava muito, às vezes a gente até falavam sobre isso, quando eu não conhecia a doutrina ainda. Às vezes a pessoa, algum colega, alguma pessoa que estava lá desviado das boas intenções, a gente fala, sou o sujeito pobre de espírito, senhor, né? Eu achava que o pobre de espírito é aquele que não tinha um espírito elevado ou uma condição de conhecimento, discernimento, né, das atitudes. Aquele sujeito é um pobre de espírito, né? Desprovido de conhecimento, né, de discernimento. E na verdade Jesus não quis dizer isso, né? Não era essa situação. E aí, pensando, né, no meio onde Jesus pregou e no poder que Jesus tinha de atrair as multidões, qual que era a intenção, né? Por que ele falou isso, né? Então ele fala o seguinte, primeiro porque ele prometia um reino de Deus que não fazia parte do Império Romano, para um povo dominado por Roma. E ele, com isso, de certa forma, trouxe uma ira, né, de Roma. Mas por que ele está prometendo um reino dos céus para os pobres de espírito? Não são os romanos, né, que dominavam, que tinham o poder na mão, né? E também que ele entregava, né, aos pobres de espírito, grupo estranho ao qual não pertenciam as pessoas importantes do seu tempo, como os fariseus. Então, na verdade, Jesus estava trazendo esperança para um grupo que era, de certa forma, discriminado, né, que não faziam parte dos conhecedores da lei, né, dos doutores da lei da época e nem de Roma. Era um povo que, na verdade, estava sem esperança, não tinha esperança. Estavam dominados, né, e também não eram, de certa forma, aceitos de uma forma democrática, né, pelos doutores da lei. E quando Jesus fala em pobres de espírito, né, na verdade, até hoje, essa bem-aventurança causa certa estranheza, justamente por conta dessa questão de achar que pobre de espírito é aquele que não tem conhecimento. E ao contrário, né, Jesus falou, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como que ele pode falar, né, que pobre de espírito? Na verdade, ele é a favor do conhecimento, da verdade, né, para a pessoa realmente conseguir superar as dificuldades ou ter um entendimento melhor dos processos de vida, né? E então não é essa a intenção. A intenção realmente que Jesus quis dizer era das pessoas humildes, que realmente estavam mais preparadas para poder entender um novo caminho, uma nova forma de encarar a vida, né, e as diversidades, que eram totalmente divergentes, né, do que
os fariseus às vezes falavam, né, da época de Moisés, né, que era olho por olho, dente por dente, e Jesus ia trazer o amor, né, ao invés da punição, né, mas que a gente sabe que a determinadas épocas foi necessário, né, essas leis, mas que Jesus veio realmente trazer essa boa nova que é o amor, né? Só que, com certeza, né, ele não incluiu nessa primeira bem-aventurança aqueles que se achavam sábios, né, sempre vaidosos e cheios de si. Jesus trazia boas novas e quem pensa que já sabe costuma desprezar as novidades. E na época foi isso, né? Muitos não aproveitaram, né, a oportunidade de estar ali junto de Jesus ou de ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Mas por quê? Por ele ter vindo de uma situação de simplicidade, de ser filho de um carpinteiro, né, devido a uma região de certa forma discriminada. Eles vão falar, mas isso não merece nem ouvido, né? E muitas das vezes a gente faz isso ainda hoje. A gente despreza muitas pessoas, né? Nós estamos falando um pouquinho na frente aqui, a gente ainda leva muito em consideração, às vezes, a posição social, né? As condições de conhecimento, não dá ouvido àquelas pessoas mais simples, né? Talvez em menos clareza, né? Mas ainda no íntimo a gente ainda tem esse tipo de sentimento e não dá oportunidade. E principalmente, quanto mais conhecimento, né, quanto mais intelectual a pessoa é, e a gente vê muito isso, né, que a negação à religião normalmente veio primeiro de pessoas muito cultas, de pessoas que estudaram, né, e que tiveram condição de aprender, mas que não concordavam, que tem todo o direito, né, com o que na época, né, a Igreja Católica fazia, e simplesmente negaram, né, a religião. Mas que, na verdade, hoje em dia, através dos estudos, o próprio Espiritismo, né, trazendo a ciência, né, junto da religião, para provar realmente, né, os ensinamentos de Jesus, eles ainda continuam negando. E eu tive assistindo uma entrevista daquela pesquisadora, acho que se não todos já conhecem, né, mas ficou muito famosa, a Tatiana, aquela que descobriu a polilimiamina, né, que é uma proteína que está revolucionando o tratamento, né, das pessoas paraplégicas, e ela fez uma entrevista e falando sobre, como uma jornalista, e ela perguntaram, né, que parecia um milagre, realmente parece um milagre, né, a pessoa que não está andando, aplica a injeção e daí a pouco ela está movimentando, né, é uma ciência, lógico, uma pesquisa, estudo, mas ela falando sobre isso, e ela falou, pois é, inclusive a estrutura da proteína, ela lembra uma cruz, ela falou isso, né, nessa entrevista. E ela foi participar de uma entrevista na Roda Viva, que aí eram pessoas que têm conhecimento científico, jornalistas, né, e aí um perguntou para ela, você não tem medo de relacionar a ciência à religião? Né? Porque eles acham temeroso, não acreditam que existe uma correlação. E independente da crença religiosa, qual seja, a gente sabe muito que a força do pensamento e a fé, ela modifica muita coisa. Quando a pessoa está disposta a receber, né, algo diferente do que a maioria recebe, né, às vezes só a modificação energética do corpo, do pensamento, os resultados são fantásticos. Né? E ainda existem pessoas que não acreditam ainda nisso, né, nessa força que é a nossa fé. E logicamente nós estamos aqui para isso, para tentar trazer, tentar, né, amenizar os sentimentos, às vezes, de dificuldade que muitos passam através da fé. Né? Eu mesmo era uma pessoa, não é que eu não acreditava em Deus, não é isso, não era ateu, mas eu tinha muita dúvida com relação à religião, principalmente nas questões de manipulação, para poder trazer medo, né, e através do medo trazer a pessoa para dentro da igreja, né, alguns questionamentos. Eu era, de certa forma, soberbo, porque falava assim, eu não vou naquele lugar, o sujeito está dando o ministro da Eucaristia e trai a esposa, vê se eu vou frequentar um negócio desse como os outros. Eu só não tenho defeito, né? Achando que eu era o bonitão, né? E aí você vem com a doutrina espírita e vem aprender muita coisa. Né? Mas por quê? A gente realmente eu tinha muito questionamento a respeito da religião. E me encontrei na doutrina por isso,
por causa da clareza, né, da objetividade, né, e realmente do respeito com relação às situações que a gente vive no dia a dia. E uma situação para trazer um pouco a respeito dessa questão da humildade, né, e do orgulho, e foi uma passagem que Jesus teve com os apóstolos, né, que foi quando ele estava já indo em direção a Jerusalém, e os filhos de Zebedeu, o Tiago e João, né, eles não sabiam como faziam para chegar perto de Jesus, porque ainda os apóstolos não sabiam o que ia acontecer, não imaginavam, né? Eles imaginavam que Jesus ia entrar em Jerusalém e ia tomar o poder de Roma, né, através de milagres, e que eles iam reinar, né, que o povo judeu ia reinar. E eles chegaram para Jesus e perguntaram, né, a gente pode sentar do seu lado esquerdo e direito, né, quando você chegar lá e tal? E Jesus ficou muito bravo, né, assim, né, muito triste, porque percebendo que ainda os apóstolos não tinham entendido, né, o real motivo da sua estada ali, dos seus ensinamentos. E quando também eles perguntaram isso para Jesus, os outros 10 apóstolos ficaram extremamente bravos. Por quê? Por que eles estão pedindo? Por que eles merecem mais do que eu? Aí vão transferir isso para a nossa vida, né? Às vezes no nosso trabalho, né? Quando às vezes uma pessoa pede alguma coisa, você fica, mas ele não merece não, né? Como se a gente merecesse, ou fosse mais do que os outros, né? Quando eu falo que os ensinamentos de Jesus e as passagens do Evangelho, se a gente for pensar friamente e analisar a nossa vida, como que elas são muito atuais, como a gente ainda não sedimentou, né? Como que demora, né? Quando a gente vê essa questão do Espiritismo e fala das sucessivas reencarnações, porque a gente precisa para poder sedimentar os ensinamentos, né? E desde aquela época, né, o orgulho, a vaidade, porque eu acho que eu entendo mais, porque eu acho que eu sei mais, porque eu venho mais na casa espírita, então eu tenho mais direito do que aquele que não vem, né? Porque eu conheço o Evangelho de trás para frente, de frente para trás, eu tenho mais direito numa eleição, né, do que aquele irmão que chegou semana passada. E às vezes aquele irmão tem muito mais ensinado que eu, porque ele pratica às vezes o Evangelho sem saber, né? Quantas pessoas que eu encontro na rua, ou às vezes no meu trabalho, que não frequentam casa nenhuma e praticam muito melhor o Evangelho do que eu no seu dia a dia, né? Então esse foi um exemplo, né, na época lá de Jesus, dos apóstolos que estavam ali no dia a dia, vendo a simplicidade de Jesus, vendo ele servir os outros e eles querendo um local do lado do trono, né, no momento da glória que eles imaginavam, né? E aí a gente pensa, né, que o orgulho, né, ele é um dos motivos da causa dos conflitos, né? Houve lá o conflito entre os apóstolos na época, né? Acontecem os conflitos no trabalho, no dia a dia, no nosso trabalho, acontecem os conflitos na casa espírita, né? Ou em qualquer conglomeração que a gente participa, né? Por conta de orgulho, né, de vaidade, porque a gente não quer aceitar a opinião, a gente acha que o que a gente pensa é o mais correto. E aí quando Tiago e João, né, perdem os lugares de honra, né, os demais apóstolos ficam indignados. Essa reação demonstra que todos estavam envolvidos pela mesma imperfeição, o desejo de destaque. A disputa entre os apóstolos mostra exatamente isso. Quando cada um busca engrandecer-se, surgem rivalidades, ressentimentos e divisões. E Jesus veio com o ensinamento ao contrário. Liderança como serviço. E ele fala: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Essa ideia está plenamente alinhada com os ensinamentos espíritas sobre a missão do que ocupam posição de liderança. Em vez de privilégios, a autoridade representa responsabilidade. Quanto maiores os recursos, conhecimentos ou posições recebidas, maior será o compromisso perante Deus. O verdadeiro líder, segundo Jesus e o Espiritismo, é aquele que serve, ampara, orienta e trabalha pelo bem coletivo, sem buscar o reconhecimento pessoal, que é o mais difícil.
E nisso eu tenho um exemplo de vida, né, lá de um vizinho nosso lá. Eu me apresentei, né, eu me apresento como Adalberto, eu sou lá da Casa Espírita Franciscano Xavier, mas eu sou produtor, filho de produtor rural, sou engenheiro agrônomo e trabalho produzindo laranja lá em Visconde Rio Branco. E eu tenho um vizinho, e ele contou um caso para mim, né, que ele estava atravessando um cano de irrigação na estrada municipal, e para baixo da nossa propriedade, da propriedade dele, tinha uma outra pessoa, ele até desencarnou, que ele era meio problemático, meio bravo e tal, e ele estava atravessando, furando a estrada, e ele passou na hora muito bravo, acho que o carro caiu no buraco lá, estava sinalizado, mas ele estava muito bravo, e desacatou ele, e aí a irmã dele foi conversar com ele, quase que foi para bater na irmã também, e os funcionários dele ao redor, foi um rebuliço. Ele foi com muita calma, pediu desculpa, tal, tirou o carro dele do buraco e ele foi embora. Mas não passou 10 dias, choveu e o carro dessa pessoa, ele agarrou o carro num barro, logo após a propriedade desse meu amigo. E aí alguém passou e falou assim, o carro do fulano agarrou lá. E esse meu amigo falou com o funcionário dele assim, vai lá e pega o trator e puxa o carro dele até na casa dele. Aí o rapaz falou assim, mas você tá doido? O que ele fez 10 dias atrás aqui, você desacatou sua irmã, você fez isso? Não, faz favor, puxou lá o carro. E aí levou o carro. A partir daquele dia, essa pessoa modificou com ele. E os funcionários, depois que passou, falaram, mas como é que pode, né? Porque se fosse qualquer um, não tinha ajudado e ainda tinha falado, bem feito. Tá vendo aí? Tá pagando pelo que ele fez. Né? A gente é muito assim, julgador, né? E aí, quando eu falo liderança como serviço, e aí eu falo no nosso dia a dia, às vezes com os filhos, né? Às vezes na casa espírita, né? Da gente demonstrar o sentimento, né? Ao invés de vingança, serviu como exemplo para os colaboradores. Da gente às vezes trazer esse sentimento à tona, de raiva, de ressentimento, né? De trazer esse exemplo para as pessoas. E com certeza aquilo serviu para mim, serviu para quem está ao redor dele, né? Por mais que às vezes eu ainda me exalte, ou as pessoas que estão ao redor dele se exaltem, mas ele serviu de exemplo. E é isso que a gente tem que ser no nosso dia a dia. Por isso que eu falo, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, mas o mais importante, gente, a gente ter essa calma, né? Que é difícil às vezes, né? De respirar, de tomar botar como que é? Um gole d'água na boca aqui, ó. Não engolir. E não engolir, né? E ficar uns minutinhos para poder realmente digerir, né? Para poder depois falar. E com relação a essas mensagens, né, dos Espíritos, eu trouxe algumas passagens, né, dessas mensagens, que são mensagens longas, para a gente poder realmente também estar discutindo a respeito, e no final vou estar também falando para vocês alguma coisa para a gente poder refletir, né, para nossas casas espíritas, para o nosso dia a dia, que eu acho que é importante também. Então, as duas mensagens foram, né, através dos nossos irmãos Lacordier e Adolfo, né, que era bispo de Argel, e uma das passagens das mensagens é o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que vossos cérebros orgulhosos engendram.
Então essa questão da gente achar, por às vezes ter uma condição financeira melhor, que a gente é merecedor, né? Porque de alguma forma a minha família merece, essa questão toda. Eu estava vendo uma reportagem sobre a questão da perpetuação de patrimônio na área, porque é uma preocupação na minha área de trabalho, né? Que é a área rural, que normalmente às vezes algumas pessoas constroem, né, algum trabalho. Vamos supor, igual meu avô construiu, meu pai continua aqui em Visconde Rio Branco, eu estou lá, né, e aí vem meus filhos, e aí normalmente eles falam que na média entre 3 a 4 gerações é perdido, aquele patrimônio, ou que foi construído é perdido. E aí veio algumas discussões a respeito de qual o motivo disso tudo, né? Porque com certeza muitas das situações que são passadas de gerações a gerações são perdidas, os princípios básicos da conquista. Né? Meu pai saiu de casa com 12 anos de idade, 10 para 12 anos, para estudar internato. Eu já fui sair com 17. Né? Meus filhos às vezes não vão nem sair, porque as faculdades já estão mais próximas, né, das nossas cidades, antigamente era longe. Meu pai, quando veio estudar em Viçosa, ele morava no interior de São Paulo, ele ia uma vez por ano. Eram 48 horas de viagem, de trem e ônibus, tinha que pegar os dois. Então as dificuldades antigamente eram muito maiores, então normalmente a gente dá muito valor às conquistas que a gente tem. E quando a coisa vem de mão beijada, se ela não é passada com responsabilidade, normalmente a pessoa fala, isso foi fácil, né? Às vezes você chega num local e fala, aquilo aí foi fácil construir, foi fácil, né? Não é fácil. E aí quando vem a questão da humildade e da questão da nossa responsabilidade, porque não é só a responsabilidade de conhecimento. Quando você consegue conquistar algo e que tem muitas pessoas envolvidas, você tem responsabilidade nisso também. Você tem que ser responsável por todos aqueles que estão ao seu redor e que dependem às vezes do seu trabalho, do seu movimento. E isso tem que ser passado para os filhos, para os netos, né? Mas por quê? Com certeza o orgulho começa a se envolver e as pessoas começam a achar que nunca vão perder aquilo, né? Tem um caso de uma pessoa em Visconde Rio Branco que falou uma vez que nem Deus quebrava ele, né? Ele não quebrou mesmo não, mas a família não continuou, de certa forma perdeu. Não foi por isso, não foi blasfemar contra Deus que aconteceu isso, foi a falta de passar a responsabilidade para os filhos, né? Mas por quê? Porque realmente a gente acha que a gente é infinito, que a gente é indestrutível, né? Que não é possível que a gente vai passar por isso, como falou na mensagem aqui, né? Como é que Deus pode me punir se eu acordo 6 da manhã e paro de trabalhar às 6 da tarde? Não é possível, né? Eu que não tomo cuidado para ver, né? Porque quanto maior o orgulho, maior é o tombo. Aí tem outra passagem que é também muito atual. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, com essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Ó, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com teus remorsos, sem guia, sem amparo, nesse mundo onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro.
E aí, mais uma vez, né, como que é muito atual, essa necessidade que a gente tem de ter ou de querer ter o que o outro tem, ou de fazer o que o outro faz. A gente tentar buscar a felicidade nessas conquistas materiais. Eu falo que e piorou muito, né, com as questões das redes sociais. Esses dias mesmo o Luciano Amorim fez uma palestra lá na nossa casa, falando da responsabilidade das redes sociais. Ele não entrou nesse tema que eu vou falar aqui agora, mas falou muito sobre, porque computador é muito fácil, né? O WhatsApp, então, nossa senhora, né? Quando o grupo de WhatsApp, você começa a falar uma coisa contra você, você vai lá, pau. Mas na hora que você está frente a frente, você não tem coragem de falar. E o computador é isso, né? Te protege, né? Você fica ali, alguém dá uma opinião lá, você vai e não respeita e dá o contrário, já chama de burro, de ignorante. Mas na verdade, o que eu vejo também na questão das redes sociais, porque aqui alguém já postou, eu não entendo muito disso não, tá? Mas alguém aqui já postou alguma coisa que deu errado na vida? Algumas pessoas já vi que postam, mas a maioria não. Vamos supor, eu tenho uma pomada laranja lá. Eu só tiro foto dos pés bonitos. Eu não tiro foto dos pés feios que estão morrendo. Não é? A gente é assim. A gente não quer mostrar, né? Ou não quer guardar dentro de você o que é ruim. Você quer só postar o que é bonito. Você nunca... Na rede social só tem gente feliz. Então. E aí, quando a gente faz isso, quando eu vou lá e posto, olha meu pomar, lindo, maravilhoso, um pomar novinho, né? Que não tem problema nenhum. Aí o cara que tem um outro produtor que tem um pomar lá, coitado, eu falo, nossa senhora, eu vou arrancar o meu, porque o meu tá horrível, o dele tá lindo. Aí outro posta, eu tô aqui em Fernando de Noronha. Aí eu falo, nossa senhora, não tem dinheiro para ir na praia aqui no Espírito Santo. Eu vou parar de trabalhar, para quê? Não consigo. O outro que está lá falando que está feliz é mais infeliz do que o outro que não foi. É que foi falado aqui. Às vezes, a custa de quê que conquistou isso? Né? Então, é muito isso que a gente tem que tomar muito cuidado e responsabilidade também com quem te posta. Não quer dizer que você não pode postar. Eu acho que as redes sociais, a internet, ela trouxe uma situação que era inimaginável, talvez para os mais velhos, né? Que essa proximidade, a gente conseguir falar com a pessoa lá no Japão agora, né? Como que a gente imaginava uma coisa dessa? Né? Trouxe muita facilidade, mas também trouxe muita ilusão. E a gente tem muito cuidado com isso. Por quê? A gente passa a não acreditar que aonde a gente está é o melhor lugar. Né? A gente acha que é sempre lá. Né? A gente quer ir para lá. E isso eu comecei a trabalhar muito dentro de mim. Porque a gente ficava frustrado. Né? E a frustração, ela faz parte do processo de evolução, até para a gente poder valorizar o que a gente tem. Então vamos tomar muito cuidado com isso, nesse sentido, né? Não quer dizer que você tem que ficar postando só coisa ruim, mas a gente tem um pouco de responsabilidade, porque não existe felicidade plena. Na verdade, a felicidade plena desse mundo pode ser alguns momentos ali bem curtos. Se a gente for analisar friamente, não tem como ser feliz vendo uma pessoa, a gente sair da casa aqui, às vezes encontra com a pessoa dormir na rua. Como é que eu posso me sentir pleno vendo isso? Né? Às vezes sendo inoperante, né? Às vezes não conseguindo modificar a vida daquela pessoa, mas pelo menos pensar, o que a gente pode fazer de diferente, né? Aí outro trecho da mensagem. Homens, por que a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive de seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos?
Então, como que a gente pode, às vezes, ver uma situação da pessoa falhando, errando, mas por ela ter uma condição financeira, ou talvez uma condição no trabalho superior a gente, e a gente ficar adulando? É isso que está querendo dizer. Se a gente não precisa falar, às vezes, a verdade, mas não tentar modificar a pessoa, como que ela vai pensar que ela está errada? E a gente vê isso muito onde? Em várias situações, né? Mas o meio político é o que a gente mais encontra, né? Por quê? A gente fica adulando, às vezes, uma pessoa que às vezes não está ali pensando em fazer errado ou querendo fazer errado, mas ela começa, até a gente, se as pessoas começam a te elogiar, você acha que tudo que você faz está certo. E não está, gente. A gente tem muita falha, né? E você começa a perceber, às vezes, quando a pessoa começa a se envolver nesses meios, que ela modifica, perde os princípios básicos dela ali, de moralidade, né? Por conta de que é bajulado. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. A gente não pode, se a gente não quer que a pessoa modifique, de vez em quando você tem que puxar ela, vem cá, ó, acho que está acontecendo isso e isso, faz parte do nosso processo. E um outro exemplo desse caso foi também esse amigo meu, ele estava participando de uma feira, ele produz lá doce de manga, e ele, né, que fazia tal, ele estava com dois colaboradores dele lá, né, na feira, e aí chegou um pessoal para tirar foto, para perguntar, e os dois colaboradores entendiam muito do processo, explicando e tal. Aí essa pessoa que estava conversando falou assim, não, vamos tirar uma foto e tal. E aí ele com certeza achou que o dono, ele era ou funcionário ou alguma coisa, ele falou assim, você me dá licença aqui para tirar a foto aí? Aí o rapaz, não, perfeitamente, ele afastou, aí tirou foto com os dois funcionários. Aí uma delas chegou para ele e falou assim, ele que é o dono, o cara, me desculpa, tal, porque achou que a pessoa fosse ficar chateada. E vamos falar a verdade, a maioria ficaria, né? Por conta do orgulho. Não, peraí, você tem que tirar foto comigo, eu sou o dono, né? Mas ele um dia falou comigo assim, eu sou o dono, mas eles entendem mais do que eu do processo hoje. Então, se eles têm... Deixa eu tomar um pouquinho de água, me desculpa. Se existe mérito no processo, eles têm hoje mais do que eu. Eu gosto demais de conversar com ele, porque ele ensina muito nesse sentido, e é um que não frequenta nenhuma casa, né? Então, eu achei muito legal essa situação, né? Então você vê que realmente as pessoas às vezes elas dão valor, né, à vestimenta, à posição às vezes dentro do trabalho, né, a questão do político, mesmo sabendo que às vezes ali não tá sendo da melhor forma possível, mas por quê? Porque é uma pessoa superior, né, no sentido material. E uma última passagem aqui, né, para a gente poder depois tá concluindo aí o estudo, né, que é mais para provocar também a gente nesse sentido, que inicia assim: quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão, a que se emendem sobre os golpes de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus o abate completamente, e tanto mais horrível lhe é a queda, quanto mais alto hajam subido. E então, quando a gente analisa a questão da soberba, principalmente, quando a gente trata de alguns assuntos específicos, né, e aí vem a questão das redes sociais, né, do WhatsApp, e o WhatsApp ele foi muito bom no início, né, aí criou grupo de família, grupo de amigos, e foi uma festa, né, aí veio a tal da política, né, aí o pau cantou, né, aí briga de família, que é confusão, a falta de respeito, e aí às vezes a gente vê, né, e tá ainda, né, essa questão da discussão política. Eu não tenho lado político, tá, gente? Não é isso, mas eu tô querendo só provocar porque nós estamos num ano aí que, né, da política, e não existe outra forma de a gente modificar onde a gente está se a gente não participar.
Eu não tenho intenção nenhuma de candidatar a nada, mas eu gosto de participar da política, da discussão. Porque se a gente não participar, não tiver ali dentro, colocando algumas ideias, não vai modificar. Só que a gente tem que discutir e participar com educação e respeito, né? Dentro do que a doutrina nos ensina. Mas não, né? Aí eu até coloquei aqui, porque eu sou produtor de laranja e a gente é produtor de suco de laranja também. E aí eu coloquei aqui, né? Porque aí vem assim, não, mas eu não sou de direita não, tá? Eu só dou outro exemplo aqui, mas eu sou da direita. Eu não sou ladrão, né? Eu sou a favor da família, mas eu vendo um carro com problema, eu vendo uma laranja com defeito, eu vendo um suco adulterado. Engana minha mulher e meus filhos. Eu tenho uma vida dupla, mas eu sou de direita. Mas eu sou de esquerda. Sou contra o empresariado, a exploração da classe operária. Mas eu não assino carteira. Eu não pago hora extra. Gosto do bom e do melhor, né? Dos melhores hotéis, dos melhores vinhos, dos melhores uísques. Então, o que eu estou trazendo para aqui é para a gente poder refletir um pouco e entender que por mais que eu tenha um posicionamento, mas que ainda eu não posso crucificar ou denegrir a imagem do meu irmão que tem um posicionamento diferente, porque eu tenho muita falha. Muita falha. Eu não vendo laranja podre nem suco adulterado não, tá? Mas eu vou ter um exemplo aqui só para... Vocês vão falar assim, nunca eu vou consumir a fruta dele, né? Mas então é só para poder dar exemplo assim, porque eu quis botar... É? Ah, é. Então, mas é porque a gente às vezes aponta o dedo para o outro, né? Mas é porque se a gente não tomar cuidado no nosso dia a dia, às vezes num aperto, não é só hoje. É só hoje. É o último dia que eu vendo um carro com problema. Não vendo mais. Né? Tendo consciência, esse é o problema, né? A gente ter consciência. Porque quando você não tem conhecimento, às vezes você faz uma besteira, mas você tem sem ter a consciência. O problema é quando você tem consciência do que você está fazendo. Né? Então, eu até coloquei aqui, ainda não conseguimos praticar o que falamos. Estou eu falando até, né? Sou falador, né? Estou falando. Será que eu consigo colocar 5% do que eu falei aqui em prática? Normalmente não. Mas qual que é o caminho? A gente estudar, ler, pensar, analisar o nosso dia a dia, né? Como a gente melhora? Analisando todos os dias que a gente fez, praticou e tentar modificar. É devagar, a gente não vai conseguir de um dia para o outro. Aqui, essa mensagem tem quantos anos? E são atuais. Por isso devemos ser mais tolerantes com os posicionamentos e as falhas dos nossos irmãos, né? Porque ninguém é íntegro, ninguém aqui é dono da verdade, né? Quando a gente julga o irmão ou a outra pessoa por falha, né? É porque a gente acha que a gente é melhor e não é. Se a gente está aqui, gente, ainda mais nós, né? É porque a gente precisa muito. Então, já está terminando o tempo, né? Ainda não conseguimos, né? Antes da conclusão, eu gostaria de dividir algumas reflexões também, né, para nossas casas espíritas, né? Eu sou presidente da casa lá, e quando surgiu o levantamento do IBGE de 2022, né? Foi um borbulho total, né? Após o levantamento do IBGE, concluiu-se que a representação de pessoas que frequentam a casa espírita diminuiu na população. Caiu de 2,2% para 1,8%. Aí vem a questão da humildade, né? E aí a gente não admite. Não, isso aí é porque não perguntou para todo mundo. Aí isso aí é porque provavelmente alguém tem vergonha de falar que é espírita. Aí a gente não para pensar, peraí, o que pode estar acontecendo em nossas casas ou situações que está acontecendo, que está promovendo às vezes esse afastamento. E aí eu trouxe a questão da humildade, né? Da gente refletir e ver o que a gente pode estar falhando ou errando ou deixando de fazer, né? Às vezes está deixando de fazer alguma coisa que não está atraindo, né? Apesar que aqui tem pessoas jovens, né? Isso é muito bom. E
de atrair as pessoas mais novas, né? Os nossos filhos. Por que eu não estou conseguindo trazer meu filho para dentro da casa espírita? E aí eu trouxe duas situações que a gente passou lá na nossa casa para a gente poder refletir um pouco. E inclusive a minha esposa, ela me chamou a atenção um dia dentro de casa, porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho o João Felipe com 17 anos, eu encarreirei 3 em 2 anos e pouquinho. O João Felipe com 17, a Maria Luísa com 16 e a Lia Alice com 14. E a do meio, né, a Maria Luísa lá triste, uma coisa que aconteceu, né, nessa adolescência aí, e eu cheguei já muito assim, não bravo, mas de certa forma já trazendo uma solução muito tranquila para ela. Não, minha filha, não fica assim não, vai ser assim, ser assado, tal. E a minha esposa falou assim, porque meu pai chama Adalberto também, né, então, ô Juninho, você tem que valorizar o sentimento dela, no sentido assim, de valorizar no sentido assim, de entender, de escutar, né, porque é o momento dela. Porque qual é o problema de pai e de mãe, né? Porque a gente quer que o filho não sofra ou não passe pelas situações que a gente passou. E como eu já resolvi aquilo, a gente acha que é trivial, e não é trivial para ela. E aí veio uma comunicação, uma reunião mediúnica na nossa casa, que tinha acontecido um desencarne, infelizmente, por suicídio lá na cidade vizinha, e era parente de uma pessoa que participava, então ele solicitou que a gente mentalizasse, né, pedisse à espiritualidade que, de certa forma, né, trouxesse um pouco de amparo dentro do merecimento dela, da pessoa. E aí veio uma comunicação, né, veio um protetor falando que a gente tinha que parar de pedir para desencarnado e começar a fazer para quem está encarnado. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito na casa espírita, porque o trabalho mediúnico ele é fundamental, muito importante. Mas será que a gente está amparando e trazendo, entendendo, né, dentro da nossa casa espírita aqui, algum irmão que está passando por alguma necessidade? Será que a gente está tendo essa abertura? Será que os nossos irmãos que estão participando da nossa casa estão tendo a tranquilidade de procurar algum dirigente para poder expor, né? Espera desencarnar, depois a gente atender. Então é isso, porque às vezes eu falando aqui, a pessoa fala assim, mas é tão fácil, né, ser humilde, né? Ou se eu falar sobre outro tema aí, sobre depressão, é fácil. E às vezes a pessoa fica com vergonha de falar, né? Quando eu falei com a minha filha, de forma trivial, talvez ela vai falar assim, eu não vou falar com meu pai, porque para ele é simples, para mim não é. Né? Então a gente toma muito cuidado com isso. E uma outra situação que aconteceu foi um dia de um estudo na nossa casa, porque o nosso estudo é numa terça-feira à noite. E foi no dia, né, acho que todo mundo ficou sabendo daquela barbaridade que aconteceu na Visconde do Rio Branco, foi no dia 23 de junho, né, que o irmão lá assassinou 4 pessoas, né, e coincidentemente, né, aí teve um palestrante, um irmão nosso lá falando, e a palestra dele foi impecável, foi baseada em estudo, foi muito bom. Mas ele, quando foi feita a prece inicial, a nossa irmã que fez a abertura, ela solicitou, né, aos espíritos superiores, né, para poder trazer tranquilidade, de certa forma, para as famílias, né, para os irmãos que tinham desencarnado, inclusive aquele que, principalmente o que utilizou, né, da forma da violência. E aí esse irmão, ele iniciou a palestra e falou, gente, mas a gente tem que ter calma, porque, né, é um processo, eles não morreram, tal, né? Mas falou muito calma, assim, tal. Aí essa minha irmã, que estava junto, perto da gente assim, falou assim, como se fosse fácil, né? Então essa trivialidade do espiritismo, que talvez para a gente que estuda e está na casa, no dia a dia, ela talvez seja mais clara, mas talvez para muitos irmãos que estão passando por dificuldade, que chegam na casa em busca de amparo e de auxílio, aí escutam uma situação dessa e dizem, não, eu não posso ficar aqui, que eu não entendo dessa forma, e não volta mais. Então a gente tratar os assuntos
né, dentro da doutrina espírita, do conhecimento que a gente tem, de forma muito trivial, talvez afaste também as pessoas. E inclusive, né, quando eu fiz um estudo sobre reencarnação e do processo de preparatório, né, de como é que é feito, né, e aí no final eu falei assim, apesar de que é falado, né, nos estudos, né, nos ensinamentos, que a verdadeira vida não é essa, nós estamos só no momento. Aí eu perguntei assim, mas alguém aqui está preparado para desencarnar amanhã? E eu não estou. Na hora que você fala assim, Adalberto, você quer desencarnar amanhã para viver a verdadeira vida? Eu não. Mas não é possível, você é presidente da Casa Espírita. Eu entendo que é melhor lá, mas eu não estou preparado ainda, porque na hora que fala isso eu penso nos meus filhos, penso na minha família. Tipo assim, eu não tenho medo de morrer, mas não estou preocupado em morrer agora não. A minha bisavó, a família do meu pai é descendente de espanhol, eles vieram da Espanha para o interior de São Paulo para trabalhar, né? E ela falava castelhano, né? E eu era pequenininho, e ela já tinha seus 90 e poucos anos, a avó Catarina. E aí meu pai, a gente chegava lá, às vezes ia 2 vezes por ano lá em São Paulo para poder visitar, no interior lá perto de Bebedouro. E aí meu pai gostava muito dela, que ela foi uma avó muito carinhosa, muito festeira, né? E ela chegava, ô avó Catarina, como é que a senhora está? E ela já estava meio debilitada, ela falava assim, Deus esqueceu de mim, falando que Deus tinha esquecido dela, tal. Ele não me leva, tal. Aí a minha tia Hilda, né, falava quando ela passava aperto, né, ela falava assim, Hilda, abre as janelas para Deus me dar vida. Então assim, na hora do aperto, meu filho, ninguém quer ir não, né? Então assim, é muito fácil a gente falar aqui. Né? Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente às vezes traz esses assuntos de uma forma muito simples e não consegue às vezes entender a dor do outro, né? A dificuldade que o outro tem de superar, de saber que o irmão tem um momento dele, que ele vai dar a cabeçada na parede, como eu dei várias vezes, né? Até entender que aquele não era o caminho e modificar. E se eu chegar para ele e falar assim, meu filho, não é possível, você está tendo até hoje com isso? Ele vai falar assim, aqui não é o meu lugar. Então, né, eu trouxe essa discussão, né, para nós que frequentamos a Casa Espírita, que temos as Casas Espíritas aqui, e é um desafio para a gente atrair novas pessoas, trazer nossos irmãos para poder conhecer, porque como eu não acreditava, né, não conhecia, duvidava, né, de muitas coisas da doutrina espírita, né, foi maravilhoso para mim, né? Uma descoberta e para mim me ajuda muito no meu dia a dia, esclareceu muitas dificuldades que eu tinha de entender, de perceber as coisas, me acalmou muito, eu sou muito acelerado, sou ainda, mas me acalmou muito. Então é realmente uma situação que traz paz para mim, eu gosto muito de estar na Casa Espírita, respeito o meu tempo, respeito o tempo da minha família, que eu também não sou nenhum santo, né, para poder dedicar a vida inteira, né, ainda à casa. E é muito importante isso, a gente saber dos nossos limites, saber até onde a gente pode ir, porque dessa forma a gente vai conseguir ser pleno onde a gente vai estar. Não adianta eu querer abraçar o mundo e não conseguir carregar. Obrigado mais uma vez, tá, pela oportunidade, né, espero que eu possa ter conseguido passar a mensagem, né, o convite para conhecer nossa casa lá em Visconde de Rio Branco. Aí sempre que precisar e eu puder ajudar, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado.